mas agora estou querendo a luz da salvação. Senhor de tantas meu amigo, minha amiga, meu te irmão, minha entrego irmã. a minha vida, faz de mim Estamos mais uma vez no canal da fé para trazer uma boa mensagem. Senhor, pra sou você tão frágil, está me tão ouvindo, pequeno, está me mas assistindo agora nesse momento. estou querendo Permita entrar na a sua casa, no luz seu da trabalho, salvação. para trazer uma palavra. E a palavra de Deus. Nós temos dois personagens nas Escrituras Sagradas. Nós temos o diabo e Jesus. E eu quero começar a mostrar a estratégia de Satanás. A Bíblia diz em Tiago 4, versículo 7, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Amém? Mas será que ele foge de nós mesmos? Foge, se nós estivermos alicerçados no sangue do Cordeiro, que tirou o pecado do mundo. Pois ele diz lá em João, 1 de João, capítulo 3, versículo 8, ele fala que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Nós vamos ver isso já já. Mas tem umas estratégias do diabo que às vezes a gente passa pelas Escrituras e não vê o sentido da mensagem. Lá em Lucas capítulo 4, versículo 13, depois de ser atentado pelo diabo, Jesus, o diabo tentou ele de todas as formas, porque ele conhecia também as Escrituras, e Jesus deu um basta nele. Mas lá no versículo 13, diz assim: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, vírgula, até momento oportuno. Até momento oportuno. Isso quer dizer que ele não deixou de manifestar. Pode ter não manifestado nele, no Senhor, mas foi manifestar nos discípulos, em Judas, foi se manifestar nos sacerdotes que por ciúmes entregaram ele. Não foi o povo romano, foi o próprio povo de Deus. Entende? Então nós estamos vendo uma série de ataques por causa do pecado. Em Efésios capítulo 6, Deus diz assim: revestir de toda a armadura de Deus para ficar livre da cilada do diabo. Por que a Bíblia fala tanto em diabo? Porque ele é um anjo caído. Ele se rebelou contra Deus. Ele e seus anjos. Mas vamos ver hoje as estratégias, a atitude de Satanás entre você e o Evangelho. Satanás cega os olhos espirituais das pessoas para não entender o Evangelho do Reino de Deus. É porque nós estamos ao vivo, por isso que está esse barulho todo. Satanás cega os olhos espirituais de todos os que, para que não entendam o Evangelho do Reino de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3, diz: mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto, versículo 4, nos quais o Deus desse século, Satanás está dizendo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhe não resplandeça
à luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Veja, que ele quer cegar o entendimento dos incrédulos. Ele quer cegar o entendimento daqueles que não têm temor, tremor da palavra de Deus. Mas Satanás também impede as pessoas de ir para a igreja, para que não seja abençoada, feliz, libertas, curadas, prósperas, e que tenham entendimento da sua salvação. Isso nós encontramos em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás barrou nós no caminho. Veja que Paulo queria pregar aos Tessalônicos, pregar o Evangelho, e quem estava embarrando ele? Quem estava barrando, impedindo dele para pregar o Evangelho? Não uma vez, mas por duas vezes. Satanás. E Paulo era o quê? Homem de Deus, estava convertido. Como diz o texto, Lucas 4, versículo 13, que nós acabamos de ler, por momentos oportunos ele se afastou, mas ele está operando. Satanás faz com que você veja o mal em bem e seja você enganado ou enganada, para não entrar no reino de Deus. Isso está lá em Romanos capítulo 1, versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honrar e servir mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Versículo 26. Por isso Deus os abandonou nas suas paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário da natureza. Versículo 27. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram na sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, contudo, torpeza, e recebendo de si mesmo a recompensa que convinha a seu erro. Romanos 1, 25. Veja você que até a natureza humana, comportamento de homem com mulher, foi mudado. Operação de Satanás, está dizendo aqui. Satanás bloqueia o discernimento espiritual, fazendo você não aceitar o Evangelho do Jesus Cristo para a sua salvação. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz: o homem natural não pode compreender as coisas espirituais de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Muitos estão sendo enganados na filosofia, na religião, os dogmas religiosos, se associando com o diabo, sem perceber que já é escravo dele, do próprio Satanás. Ele tem usado até os que se dizem evangélicos, tem usado pastores, tem usado membros, missionários, e etc, etc, etc. Ele usa quem ele quer, até que você esteja na brecha, que você esteja ali firme, assolado na palavra de Deus. Se você estiver ali dessa forma, eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua vida. Você pode ser tentado por outras maneiras, mas diretamente por Ele não. Porque Satanás também se transfigura em
e anjo de luz. Você sabia? O apóstolo Paulo fala isso em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. E não é de admirar, porque Satanás, o próprio Satanás, se transfigura em anjo de luz. Por várias vezes, Satanás tem mudado o curso da história de certas pessoas. Aqui eu apresentei algumas delas. Ele quis mudar a história de Jesus, oferecendo mundos e fundos para ele, porque ele tinha esse poder, mas Jesus não quis. Às vezes o diabo está operando no seu casamento, na sua vida financeira, na sua vida sentimental, na sua vida física, porque você não se converteu de fato, de verdade com o Senhor. Amém? Às vezes ele está usando pessoas mais fracas do que você. Você pode estar em oração, pode estar lá firme, solado. Tem coisas que são de Deus, mas tem coisas que são do diabo. Pensa nisso. Pensa nessa forma que você não está sozinho. Essa batalha no mundo espiritual é muito perigoso. Ele cria esses marasmos em cima da pessoa, que dentro da igreja, dentro da casa, dentro do trabalho, ele entra no seu pensamento, no seu discernimento, ele entra em qualquer lugar. Ele só não entra naqueles que estão prostrados de joelho diante do Senhor Jesus. Aqueles que estão lavados, suas vestes estão lavadas no sangue do Cordeiro. Eu não estou falando de religião, não. Estou falando de um demônio que é existente, que foi prova com Deus. Amém? Eu estou falando de um ser que é existente na vida, nas escrituras e no mundo celestiais. Estou falando de um ser que não tem pena de você. Ele não tem dó. Ele ataca mesmo. Cuidado para não ser alvo dele. Volte com Jesus. Saia do pecado. Saia do erro, da mentira, da fofoca. Saia fora disso, porque saia fora da fornicação, da masturbação, do erro, da mentira, do engano. Sai dos ciúmes, da inveja. Sai desses itens que eu estou te falando. Porque se você tiver num desses itens de ciúmes, de inveja, de ganância, de fofoca, de mentira, você está sendo usado por Satanás. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Sujeite a Deus, fale com Ele. Ele mesmo disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não é por Maria, não é por João, não é por Pedro, não é por Abraão, não é por Isaac, não é por Jacó, não é por ninguém, é por Cristo. Acorda você que está me ouvindo aí, para ter resposta de Deus na sua vida. O caminho é Cristo, da sua salvação da sua alma, para o arrebatamento da sua alma, quando Ele voltar. Cuidado, porque Satanás pode barrar você, abreviar a sua vida. E lá, no túmulo, tem pobre, tem rico, tem doente, tem enfermos, tem religiosos,
tem fanáticos, tem adoradores, tem idólatras, tem ladrões, tem uma série que estão esperando o dia da trombeta tocar. E quando essa trombeta tocar, meu irmão, minha irmã, vai ser uma correria, vai ser um piscar de olhos. 1 Tessalonicenses 4,16 diz que os mortos em Cristo, deixa eu falar direito, em Cristo, os mortos em Cristo, aqueles que pagaram o preço do Evangelho do Reino de Deus, que foram obedientes à palavra de Deus, esses ressuscitarão primeiro. Depois nós, lógico, que estamos em Cristo, vivos, seremos arrebatados, é a igreja, num piscar de olhos. 1 Tessalonicenses 4,16, Mateus 24,30, vai olhando isso aí. Se você estiver sendo usado por Satanás, você não vai ouvir trombeta, você não vai subir, você não vai ser salvo, tua alma vai padecer no inferno, como lá diz em Lucas 16:19, Lázaro, que eu preguei outro dia aqui, e o homem rico. Amém? Queria trazer essa mensaginha aí. Sei que você não vai dar muito ouvido a isso, porque incomoda. Nada além da verdade. Em Gálatas capítulo 4, o apóstolo Paulo disse: por eu falar a verdade, criei inimigos. Eu posso estar criando inimigos, mas eu quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo aí, que está me vendo, me assistindo. Somente a verdade, mais nada que a verdade. Se eu estiver errado, a Bíblia está errada. Se eu estiver errado, a Bíblia está errada. E o Senhor Jesus disse que as Escrituras não podem falhar, hipótese alguma. Examinar as Escrituras, porque delas vem um sobrenatural na sua vida. Examinar as Escrituras, porque delas testifica. Em nome de Jesus. Amém. Revestir de toda a armadura de Deus para ficar livre de quem? Da cilada do diabo. Efésios 6:11. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Não é contra a carne, contra o sangue. Não é contra isso aqui. A nossa luta é contra as potestades, principados, dominadores desse mundo tenebroso, diz lá em Efésios 6. Amém? Fica na graça, fica na paz. Mais uma vez o canal da fé aqui com o pastor Francisco, trazendo uma mensaginha para você. Uma mensaginha pequenininha, mas pode ser muito importante para você. Pode bloquear, pode ser veículo para desbloquear. Essas palavras podem ser veículos para desbloquear a sua atenção. De repente você está fazendo coisas erradas e Deus está irado. Está irado. Sabe por quê? Porque lá em Efésios mesmo, diz assim, Efésios capítulo 5, diz assim: sabeis, versículo 5, capítulo 5, versículo 5, sabei que, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra,
tem herança no reino de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Sobre o filho da desobediência. Efésios 5, versículo 6. Versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remir do tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. Faça a sua parte, volte para Jesus, se converta, se arrependa. Atos 3,19. Amém? Atos 3,19. Arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam pagados os vossos pecados, e possa entrar no reino de Deus. Quando Deus diz lá em Mateus 25, 31, seja bendito de meu Pai, o reino de Deus está preparado desde a formação do mundo. Isso ele vai falar para as ovelhas, para você entrar no reino do mundo, no reino dos céus. Mas versículo 41, leia lá depois. Pode ser bloqueado. Curva sua cabeça, feche seus olhos, ore comigo pela oração da fé. Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença para Te agradecer a mensagem dada. Em nome do Senhor Jesus, nós Te colocamos na Tua presença, nossa alma, nosso espírito, nosso coração, Te entregamos nas Tuas mãos e sabemos que o Senhor está preparando, porque o Senhor mesmo disse, na casa do meu Pai há muita morada. Então, meu Pai, manifesta na vida dessa pessoa que está me ouvindo agora, me assistindo, orando comigo nesse momento, para que a vida dela seja, não mais seja usada como pelo mal, mas seja transbordante de alegria, de saber que ela vai ouvir o soar da trombeta, o soar do larido da trombeta, meu Pai. Meu Deus, tenha misericórdia dessa alma que ora comigo. Cura, liberta, prospera, abre as portas, as comportas dos céus, derrama as tuas bênçãos na vida dessa pessoa. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você diga graças a Deus. Amém. Canal da Fé, Igreja Ministério e Reino da Fé, eu sou o pastor Francisco. Estou à sua disposição pelo e-mail que vai passar aí embaixo. E não deixe de colaborar com a nossa igreja, ajudar. Se você não tem quem colabore conosco, nós estamos necessitados, precisos, precisamos muito do Senhor, da sua oferta, da sua necessidade da nossa igreja. Amém? Fique na paz, Deus abençoe, não deixe o diabo bloquear suas bênçãos. Seja abençoado ricamente você e sua família. Amém? Fique na paz, até a próxima, em nome de Jesus. Aleluia.